Boa noite a todos. É com grande satisfação que venho mais uma noite de sexta-feira abordar mais um tema interessante para todos nós, para a nossa reflexão, para o nosso estudo. Meu nome é Renato Nicolau, médico do Lar Irmã Zarabatana, e vamos estudar hoje. Acredita na existência dos seres elementais? Essa será a nossa pergunta. E a resposta será feita e respondida ao final por cada um de vocês, através de uma reflexão de todo o conteúdo que será dado na noite de hoje. Mas antes de começarmos, vamos elevar nosso pensamento ao alto, pedir proteção, pedir paz, pedir tranquilidade para a noite de hoje ser harmonizada e, principalmente, deixar nossos problemas lá fora, as nossas preocupações, para aproveitarmos ao máximo a noite de hoje. Nada melhor que a prece de Cáritas para entrarmos nessa vibração positiva. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Então, agora, todos harmonizados, com paz de espírito, sintonizados com o plano superior, vamos começar, propriamente dito, a palestra na noite de hoje. Começando com a pergunta que, ao longo do nosso estudo, vocês vão tirar suas próprias conclusões. Você acredita na existência dos seres elementais? É isso que nós queremos perceber, e cada um vai ter a sua resposta. Vamos ver o que Divaldo Franco fala sobre esse assunto, né? Ele é o grande expoente atual do espiritismo, palestrante nacional e internacional, né? Divaldo Franco: existem espíritos elementais na natureza? Resposta dele: sim, existem e contribuem em favor do desenvolvimento dos recursos da natureza, tornando-se assim algum deles deuses, tá? Então, existem na natureza, existem seres que de alguma forma contribuem para a harmonia do reino animal, vegetal, mineral, como também nós participamos da natureza, nós dos seres hominais.
Existem espíritos elementais que ajudam a organizar, que ajudam a participar desse trabalho. Qual é o estágio evolutivo? Alguns de elevada categoria e comandos menos evoluídos, que, lhes, que, que se lhes submete docilmente. Então, existem gradações de espíritos elementais de maior ou menor envergadura, sendo harmonicamente trabalhados para ter, de fato, harmonia na natureza. Então, é, essas foram as perguntas, né, feitas a Divaldo, que nos ajuda a ter a percepção sobre os espíritos elementais. Toda criatura mineral, como está aí na foto, vegetal, como também está na foto, e o animal, ou qualquer outra, portanto, porquanto há muitos outros reinos naturais de cuja existência nem sequer suspeitais, sabe, em virtude desse princípio vital e universal, apropriar as condições de sua existência e de sua duração. Então, existem espíritos que ajudam as criaturas, mineral, vegetal, animal e as demais, para terem essa harmonia, para conseguirem fazer a sua evolução e a sua jornada aqui nesse mundo carnal. Vamos para a Revista Espírita, né? Ano 2, número 9, páginas 249 e 250. As tempestades, papel dos espíritos nos fenômenos naturais. Então, quanto mais no Rio, né? São essas grandes tempestades. O que os espíritos, né, têm a ver com esses fenômenos naturais, né? Então, foi levantado na Revista Espírita e vamos estudar um pouco aqui nesse slide. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, né? Óbvio, né? É a lei e a importância suprema dessa organização. Nisto, como em todas as coisas, mas sabemos também que os espíritos são agentes. Ora, uma vez que sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, não vemos por que alguns dentre eles não teriam uma ação sobre os elementos, para acalmá-los, para dirigi-los. Então, existe Deus, existem os espíritos, existem os elementos, para que, de uma forma, com essa gradação, com essa harmonia e com uma certa hierarquia de evolução moral e espiritual, se haja sobre os fenômenos diversos naturais que acontecem na natureza. Tudo existe uma lógica, tudo existe um porquê. E, e o mundo e a natureza são regidas por leis. E essas leis são imutáveis, são perfeitas quando trabalhados em harmonia. Também aqui no ano 3, número 12, o duende familiar, né? Tem uma figura, né, bastante aí do nosso, nosso, do nosso mundo, né? Que a gente lê, a gente escuta falar, e foi perguntado na Revista Espírita. O duende doméstico me entretinha, eu repetia o que lhe murmurava em meu ouvido atento. A encantadora coisa de sentir viver ao redor de si estes hóspedes invisíveis. Com eles nada de mistérios, eles vos amam, embora malgrado vos conhece melhor do que não o fazeis vós mesmos. Espírito comunicante, Charles Nodier, né? Acho que se fala assim, Nodier. Então, isso. Existem espíritos de várias gradações. E esses espíritos mais elementais, eles também têm a sua função como qualquer outro ser da criação, desde o mineral até o hominal, e fazem parte desse trabalho, fazem parte dessa harmonia do mundo em que vivemos. Então, eles existem e eles fazem parte e eles interagem
conosco e com a criação e com a natureza. Pergunta 560. Tem atribuições especiais cada espírito? Né? Uma pergunta importante para a gente refletir. Todos temos que habitam em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje nesse mundo o seu destino, tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu, em época diversa na terra, na água, no ar, etc. Então, os espíritos elementais têm o seu papel, ou já tiveram o seu papel em outras existências, em outras atividades, tanto na terra, na água, no ar, em toda a criação, em toda a natureza. Então, para ver que nós não estamos sozinhos. Nós, nós, seres hominais, temos outros espíritos ou centelhas divinas ou centelhas espirituais que habitam outros reinos que nos ajudam a ter essa harmonia nos diversos reinos, desde o mais simples ao mais complexo. Livro dos Espíritos, pergunta 536 a 540. São devidas a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da Terra, os que se consideram como perturbações dos elementos? Então, deixa eu repetir. São devidas a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbações dos elementos? Então, as grandes chuvas, as trovoadas, as grandes enchentes, os tufões, trovões e os demais? Tudo, resposta, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus, ou nada acontece sem o equilíbrio das leis divinas. Então, existem os fenômenos e existem seres que manipulam e que organizam e que gerem esses grandes fenômenos, grandes e pequenos fenômenos da natureza. Sabemos que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus. Perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Então, existem alguns elementos que agitam, acalmam ou dirigem a água, o ar e os outros elementos da natureza. Como é que são feitos esses fenômenos? Existem as leis, mas não existe uma influenciação espiritual? É isso que é a reflexão da noite de hoje. Nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala do mundo. Então, existem espíritos em outros graus evolutivos, morais e espirituais, para fazer certas ações. E esses espíritos elementais que fazem o quê? Esses trabalhos junto aos aspectos naturais, ok? Então percebam isso, nada é por acaso, tudo existe uma lógica e tudo existe um porquê e tudo existe alguém gerindo um fenômeno. E esse alguém, esse espírito, são os elementais. Iniciação, viagem astral, João Nunes Maia. Espírito Lancelin, os mares são divididos, assim como a terra e o ar, as plantas e os animais, e em cada divisão há um plano de assistência infalível por ser de ordem divina.
Nos oceanos, desde o protozoário à baleia, não falta a proteção dos espíritos encarregados nesse labor de Deus. Então, nos diversos fenômenos da natureza, existem espíritos que atuam sobre esses elementos naturais. Não é o acaso que acontece. Existem as leis naturais e existem esses espíritos elementais que manipulam e que fazem essas transformações, acalmando ou agitando ou neutralizando. As montanhas, campinas, lavouras, cerrados, matos, horticultura, floricultura, pecuária, tudo recebe as bênçãos de Deus, através dos espíritos adestrados neste ramo de operação. Então, existem espíritos adestrados, né? Organizados, treinados, orientados para fazer esse trabalho. E a temática meio ambiente, até eu dei essa palestra, acho que foi em junho ou julho, é muito importante hoje. Nós vivemos e deveríamos viver em harmonia com todos os seres da criação, com a natureza que nos propicia tantas coisas boas. Infelizmente, ainda há muita desinformação, há muita, não vou falar maldade, mas existe muita falta de percepção que esse mundo é muito maior do que algo pessoal da nossa vida. Nós não temos o direito de poluir, nós não temos o direito de contaminar, nós não temos o direito de destruir, porque além de fazer mal a muitos seres, a, gera desequilíbrio para a vida de muitos, de muitos espíritos dessa tanto o hominal quanto dos demais reinos que participam desse trabalho. E toda influenciação negativa acaba depois, para retomar o equilíbrio, infelizmente, acontecem alguns fenômenos naturais, para o que um desequilíbrio tem que ter um outro desequilíbrio para poder, de alguma forma, harmonizar e voltar, porque a natureza vive em harmonia, mas os seres, infelizmente, não têm essa percepção e acabam criando desarmonias por diversos fatores. Então, em tudo, há espíritos adestrados nesse ramo de operação, recebendo essa grande criação natural, as bênçãos de Deus. O ar e o fogo têm sua falange que os orientam. As chuvas, até mesmo as tempestades, os tufões e os furacões, que aparentemente são destruidores, limpam a natureza carregada de magnetismo inferior, plasmado pelo próprio homem que se descuidou da higiene mental. Então, tudo existe um porquê. Muitas vezes está na hora de dar uma limpada naquele campo magnético em que aquela região está acontecendo. E muitas vezes preciso desses fenômenos talvez um pouco mais fortes, um pouco mais destruidores, para o quê? Para voltar essa harmonia. Quantas vezes o ambiente está carregado, vem uma chuva, depois da chuva parece que lavou a alma, né? Parece que aquilo levou grande parte da negatividade. Então, tudo na natureza acontece para sempre restabelecer o equilíbrio. A Tempestade Acalmada, capítulo 15, página 337 da Gênese. Também é um livro muito importante para estudarmos e entendermos os fenômenos naturais. Lucas, versículos 22º a 25º. Ainda não conhecemos bastante os segredos da natureza para dizer se há ou não inteligências ocultas presidindo a ação dos elementos. Na hipótese de haver, o fenômeno em questão poderia ser resultado de um ato de autoridade sobre essas inteligências e provaria um poder que a nenhum homem
é dado exercer. Então, tudo existe um porquê, tudo existe uma lógica, tudo existe a necessidade de restabelecer o equilíbrio. E qual é o agente de Deus, qual é o agente dessa lei para fazer isso? São os nossos espíritos elementais, que organizam, manipulam a natureza nos seus diversos reinos para sempre trazer o equilíbrio na natureza. Podemos parar aqui um pouco e pensar se Deus não tinha consciência da tempestade, quando tudo era violência dos elementos da natureza, e os discípulos estavam apavorados, logo estariam gritando, pois se sentiam inseguros. Né? Teve uma das passagens, né, em que Jesus, junto com seus apóstolos, estavam num lago e houve uma grande tempestade, por horas, por dias. E Jesus estava sereno, Jesus estava tranquilo. E os apóstolos estavam muito nervosos, até questionando a autoridade de Jesus, que não estava fazendo a sua intervenção, já que ele poderia, com seu poder magnético, com seu poder espiritual, fazer esse processo. Mas ele sabe que existem espíritos que neutralizam, agitam ou acalmam. E estava naquele momento de provação para mostrar que há, de fato, momentos complicados na nossa vida. A natureza, ela sempre busca o equilíbrio, mas ela sempre está se transformando de uma forma constante. Mas Jesus estava sereno pela confiança que voltaria ao equilíbrio anterior, como sempre existiu naquele lago, e a confiança nos espíritos elementais que iriam reorganizar e voltar ao status quo naquela situação. Então, meus amigos, acredita na existência dos seres elementais? Eu entendo que sim, e toda a explicação na noite de hoje foi dada que sim. Mas é um momento de reflexão, e é um momento, principalmente, também se vai acreditar ou não nos seres elementais, mas ver o nosso papel na natureza, nosso papel em que existem muitos outros espíritos que participam ativamente ou passivamente da natureza e que nós não temos o direito de destruir, porque isso vai influenciar a natureza em que não só nós vivemos, os nossos semelhantes e as futuras gerações, mas muitos espíritos, eles participam dessa criação e dependem dessa harmonia da natureza para continuarem a evoluir, a continuar a sua trajetória de evolução e de trabalho. Então, mais do que acreditar nos seres elementais, eu acho que está bem claro aqui na noite de hoje. Quem não achar que está claro, continue estudando. Não é um tema trivial, não é um tema simples, continue estudando. Pode tirar dúvidas, né? Através do e-mail do Larir Zarabatana. Mas aqui é trazer essa reflexão que existem espíritos que cuidam da natureza, como existem espíritos que cuidam de hospitais espirituais, espíritos encarnados que cuidam de hospitais aqui no orbe terrestre, de escolas, de faculdades, de universidades. Existem espíritos que estão incumbidos para trazer harmonia na natureza, e esses espíritos são os seres elementais. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estarmos reunidos aqui numa sexta-feira, trazendo ideias, trazendo assuntos interessantes, trazendo a harmonia tão, tão boa, né, para a nossa vida, tão boa para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa cidade, e que essa harmonia e esse estudo contagie a gente para continuar estudando e
exercendo a nossa reforma íntima. Nada melhor encerrar com mais uma oração e vamos continuar deixando os nossos problemas de lado para que, ao sairmos daqui, teremos às 8 horas uma prece tão importante para continuar esse trabalho na noite de hoje e que essa prece, depois ao deitarmos, com muita harmonia, continuemos com essa vibração positiva, com essa influenciação positiva superior. Mais uma vez, muito obrigado e vamos escutar aqui para encerrar a nossa prece final.